aqui. Vamos lá, gente. Então, ó, a gente vai falar hoje sobre quem chegou aí depois. Boa noite. Tá estranho ainda? Voltou, não? Oi, alô? Alô, tudo bem? Voltou? Oi. Voltou, Tá melhor, gente? Deus do céu, acho que é a internet. Só pode. Peraí, eu vou sair e entrar de novo. Só. Alô, alô. Estão me ouvindo? Tá ouvindo, gente? Melhorou agora? Que bom, então. Gente, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre juros simples e juros compostos, onde é o conteúdo super chuchu beleza, de bobs, de bobs, de bobs. Eu vou transmitir a tela aqui para vocês. Então, galera, é o seguinte. Juros simples, juros compostos, né? Juros a gente utiliza muito no nosso dia a dia, né? A questão de tudo que a gente trabalha, igual questão que envolve dinheiro, né? A gente, de certa forma, trabalha com juros. Às vezes os juros são para bem, às vezes os juros são boa noite, Vitória. Às vezes, ou Victória, não lembro, acho que é Victória. Ou os juros são para mal, né? Os juros para bem são quando ele te rende alguma coisa, né? Você coloca na poupança, o dinheiro na poupança, ele vai te render algo, então alguém está te devendo algum dinheiro e aí ele está te pagando com juros. E juros, às vezes, é para ruim, né? Quando você tem que pagar juros. Você deixa um dia de conta sem pagar, já rende os juros. Às vezes, alguns juros são abusivos, principalmente empréstimo bancário, que são juros, assim, altíssimos. E alguns juros nem tanto, igual conta de luz, cartão de crédito também alto, juros, cartão de crédito. E conta de telefone não é tão alta e tal. Então, o juro, gente, é uma remuneração, né, um dinheiro que você retira a partir do uso de um certo capital, né? Você investiu algum dinheiro está sendo investido, tanto por você ou por outra pessoa, e ele gera um juros, gera essa remuneração, onde ela varia de acordo com a taxa dos juros, né? Que os juros varia também de acordo com a taxa, ela não é padrão, né? E também varia de acordo com o tempo. Aquela mesma coisa, igual tem gente que fala assim, você vai, tem 90, você gastou R$ 90, vou comprar alguma coisa e pergunta assim, quer parcelar em quantas vezes? 3 vezes sem juros. Ótimo, então você não vai ter juros em cima desses 3 meses, nessas 3 parcelas. Mas a partir disso, são envoltos juros, né? Então, ele varia de acordo com o tempo, porque existe lojas, né, comércios que já colocam o preço já com juros incluso, né? Até fica mais fácil do que tem gente que fala assim, não, se for parcelado vai ser a mais e tal, à vista tanto valor. Então tem gente que já coloca os juros incluso e fala assim, 3 vezes sem juros, mas na verdade ele seria muito mais barato se fosse à vista, né? Por isso as pessoas não descontam quando é à vista. Então existe 2 tipos de juros, os juros simples e os juros compostos, né? A gente vai falar sobre esses 2 juros. O juro simples, inicialmente, ele é dado por essa
fórmula aí, ó, J igual a C, fica J igual a CIT, né? Onde J é meus juros, o meu C é o meu capital, ou seja, o dinheiro que está entrando, o meu I é minha taxa de juros, e meu T é o tempo, né, que está sendo gerado essas parcelas, né, o tempo que está sendo gerado os juros. Sempre quando a gente calcula, galera, a taxa de juros, ela é sempre dada em decimal, ok? Então, se falar assim, a 3% ao mês, mas esse 3%, quando a gente for fazer... Voltou com problema ao áudio, gente? Está muito ruim, vocês não estão ouvindo direito ou dá para levar? Dá para levar ou tá... Fala para mim, Bruna. Pode continuar? Beleza. Eu acho que tá tendo um delay, eu acho que eu tô... A minha internet tá tão ruim que eu tô falando, eu acho que tá saindo depois também. Então, gente, os juros, a taxa de juros, ela é sempre calculada em decimal. Então, se você falar que é 3% ao mês, a taxa de juros, quando você for jogar na conta, né, 0,03, ou seja, como é que eu tiro do decimal? Eu divido por 100, né? Aí ele sai do decimal. E lembrando que a unidade que eu estou trabalhando no juro, na taxa de juros, ela tem que ser a mesma da unidade do tempo. Ou seja, se a minha parcela ela foi dividida em 3 meses, a minha taxa tem que ser ao mês. Se meu tempo, né, de parcelas for ao ano, então a minha taxa de juros tem que ser ao ano, né? É a mesma coisa, se fosse em semestre, em trimestre, minha taxa de juros tem que ser de acordo com o meu tempo, a minha unidade lá. E se não for de acordo, Thiago, o que eu faço? Aí eu tenho que mexer, ou eu transformo o tempo em mesma unidade dos juros, ou da taxa de juros, eu transformo a minha taxa de juros, né, na mesma unidade do tempo. Então, vamos supor, a taxa está em anos e o tempo está em meses. Então, se é taxa ao ano, é só dividir por 12, eu vou saber quanto que é a taxa ao mês, beleza? E assim sucessivamente. E também, gente, quando a gente trabalha com juros é todo o valor que está sendo agregado, né? O valor a mais. Mas se eu quero saber o valor final, então vamos supor, eu fiz uma compra e aí deu um juros de tantos valores. Quanto que eu paguei no final? Aí é o que a gente chama de montante, que é a sua segunda fórmula aí. M igual a C mais J. Ou seja, meu montante, que é o meu valor final, ele é igual ao meu capital, que é o valor inicial, ou seja, o valor que eu investi, o valor que foi investido, mais os juros, né? Os juros que foi gerado sobre este capital. Então, alguns exercícios, eles não pedem somente os juros, acho os juros de determinada coisa, eles pedem quanto você pagou no final. Então, quando eu falo assim, quanto você pagou no final, você está trabalhando com montante. Lembrando que sempre que a gente trabalhar com juros, gente, ou simples ou composto, o exercício ele vai falar, tá? Ele te informar a taxa de juros simples, a taxa de juros compostos. Aí você vai conseguir diferenciar um do outro. Então, ó, exemplo aqui. Uma pessoa aplicou um capital de R$ 1.000 a uma taxa de juros simples de 4% ao mês. Qual o valor total que essa pessoa possuirá no final de 5 meses? Então, gente, é o seguinte. Sempre que vocês forem resolver esse tipo de exercício, ou qualquer exercício, sempre é bom vocês listarem os dados que estão sendo informados. Então, falou que o capital é de R$ 1.000. Então, meu C aqui, ó, é 1.000 conto. Né? Milão aí, ó. 1.000. Há uma taxa de juros simples de 4% ao mês. A taxa aqui é a taxa de 4% ao mês. A.M é ao mês. Tá travando, né? Tô vendo aqui no celular. Ai, Deus. Essa internet tá um caos.
Ó, tô mexendo que eu tenho que trabalhar. Pera aí, gente. Eu vou sair e entrar de novo para ver se vai continuar. Só um momento. Oi, gente. Voltei. How para vocês. Vamos ver se agora vai, né? Vou voltar à apresentação, então. Tem um vizinho meu que tá ouvindo a Adélia aqui no talo. Com certeza brigou com alguém. Vamos lá, gente. Então, eu estava falando aqui com vocês. E Lucas, boa noite. Estava falando aqui com vocês, gente, sobre. Falando da taxa. Então, a taxa ao mês. Então, aqui a gente está listando. Melhorou tudo? Ótimo. Então, a gente está listando o que foi pedido no exercício, né? E fala assim, qual é o valor total que essa pessoa possuirá no final de 5 meses. Então, meu tempo é 5. Eu acho que travou de novo. Travou, gente? Eu acho que travou. Ah! Vamos levando, vamos ver. Ó. Continua assim, pessoal. Vai assim mesmo. Aí, tá vendo? Continua. Deus abençoe a gente. Vamos torcer. Como pediu qual é o valor total, eu não estou pedindo juros. Se tivesse pedido assim, qual é os juros, aí você acharia juros. Mas se está pedindo o valor total, então está pedindo, galera, o montante. Então, qual é o montante? E para eu saber qual é o montante é capital mais juros. Mas para eu saber qual que é o montante, eu preciso do capital e dos juros. O capital eu tenho, que é R$ 1.000. Agora, tá travando muito, gente. Gente, ó, vamos tentar, pelo menos, finalizar esse exercício, senão a gente não tem como dar prosseguimento, vocês não vão conseguir muita coisa. Mas vamos tentar, pelo menos, finalizar esse e vamos pedir a Deus para melhorar.
Beleza? Que eu reiniciei o modem. Já saí, já voltei. Vamos tentando levar aqui. Então, para eu saber meu montante, tem que saber quem é meu capital e quem é meu juros. O meu capital eu sei que é R$ 1.000. Já meu juros é jogar na fórmula. Juros é igual a CIT, capital, vezes taxa, vezes tempo. Travou tudo aqui de novo. E minha tela fechou. Minha tela fechou. O que eu faço agora? Oh, Deus. Oh, Deus. Calma aí, gente. Peraí, que minha tela fechou aqui. Eu vou voltar à tela, bonita da tela. Tinha que ser assim no primeiro dia. Agora voltou a tela de novo, cara. A tela está abrindo novamente. Deixa eu projetar de novo. Ah, já está apresentando, né? Tá. Vamos cantar, né? Enquanto não vai. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Tô louco pra te ver chegar, tô doido pra te ter nas mãos. No meu braço, na cama do pedaço que falta no meu coração. Amor sem beijinho, bochecha sem caldinho, sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem abraço, sou eu, assim sem você. Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos. Calma, gente, que eu tô só a tela do negócio. Tentar manter desligada a câmera frontal, que resolve. Vai que, tipo, Tentar então. deixando de negócio, melhor a internet. Pode ser, uma ideia boa. Pode ser, olha, pode ser, gente. Pode ser. Pior que a internet dá oi aquela celular. Deixa eu abrir de novo. Na verdade, eu tenho que trocar de internet, Lucas. Eu pegar essa net e jogar no lixo. Não contratar a net, gente. É muito ruim. A internet cai toda hora. Mas eu prefiro mexer com a internet do celular, que é da TIM, do que mexer com a net. Vamos lá. Mantive a tela desligada. Então, vamos O ver. áudio já tá bem melhor. Deixa eu só abrir lá que eu volto a apresentar para você. Tá melhor? Olha que maravilha. O que é, é que meu rosto ele tem que gastar muito pixel, entendeu? Para ficar bom. Então, deixa eu agora apresentar aqui a tela para vocês. O que caiu? Voltou, gente? Calma, pera. É porque tinha Deixa eu caído transmitir a tela, pera aí. primeiro, aí Não depois transmitindo, não. voltou, aí depois caiu de novo, depois voltou. Tá, é a volta dos que não foram. Voltou agora? Tá falando que tá apresentando, mas. Aí, foi. Agora foi. Isso.
Agora é nós, Brasil. Agora ninguém nos para. Vamos lá, então. Deixa eu subir aqui a tela. Agora vai, aleluia, amém. Vamos lá, gente. Então, como eu estava dizendo, como desde o começo estava tentando finalizar esse exercício e não estava indo, juros é dado pela forma J igual a C vezes I vezes T, né? Ou seja, capital vezes taxa vezes tempo. Então, meus juros, por que eu estou calculando os juros? Porque eu quero saber o montante, né? Onde montante é capital mais juros. Então, juros é dado por capital, que é 1.000. Caiu de novo o negócio. Gente, olha só. Eu vou pedir desculpa a vocês, mas não vai dar para continuar. Infelizmente. Porque não está funcionando. Não está funcionando. O trem está caindo toda maldita hora. Mas calma, calma. Vou tentar uma última vez, pelo menos. Está comigo uma hora dessa da noite. Derrota. Vamos lá. De novo. Abrir o bendito do amado do programa. Ai, ai. Vamos abrindo. EAD é isso, meu filho. Aula remota é isso. Tô doido pra voltar pra uma sala de aula logo, porque do jeito que tá. É a paciência de Deus que eu É complicado. Ó, abriu a tela, né? Então vamos lá. Ó. Vamos lá, então. Eu estava dizendo, desde o início, que juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. No exercício me deu capital, que é 1.000. Então, eu tenho juros é igual a 1.000 vezes, quem é minha taxa? Está lá 4%. Só que taxa, gente, a gente calcula, quando a gente vai resolver, a gente coloca em decimal. Ou seja, pegar o meu valor ali e dividir por 100. Então, 4 dividido por 100 nada mais é do que 0,04. Então, é 1.000 vezes 0,04 vezes o meu tempo, que é 5. Ao fazer essa multiplicação de 1.000 por 0,04 por 5, eu vou ter um juros de R$ 200. Então, significa o quê? A pessoa, ao aplicar esse capital durante 5 meses, como os juros foi ótimo, os juros que a taxa de juros foi excelente, a taxa de juros ele gerou um juros de R$ 200. Só que no exercício pediu qual que é o valor total. Então, o valor total, eu quero saber o montante. Onde montante, gente, é igual a capital mais juros. Então, qual que é o valor que a pessoa resgatou? Ela aplicou, ela resgatou quanto? Então, significa que é 1.000, que é meu capital, mais 200, que é o meu juros. Onde o montante, ou seja, o que a pessoa arrecadou no final, foi R$ 1.200. Eu ia até perguntar a vocês como é que tá, se tá dando pra ver, mas não é bom elogiar, não, se tiver bom, porque o computador é sistemático, né? Aí, gente, quando pergunta assim, esse segundo exemplo aqui, ó,
Quanto rendeu a quantia de R$ 1.200 aplicados a juros simples com taxa de 2% ao mês no final de 1 ano e 3 meses? O computador ele tem um sexto sentido, ele sabe que a gente está mais precisando dele, ele trava. É igual dinheiro. Dinheiro, quando a gente mais está precisando do dinheiro, ele nunca está no bolso. Então, gente, nesse caso, eu não estou pedindo o valor total, eu estou pedindo quanto rendeu. Então, quanto rendeu significa o quê? Os juros, né? Eu apliquei um valor e quero saber quanto que ele rendeu, quanto que eu obtive de juros. Primeiro, eu vou pegar as minhas informações, né? Eu tenho o capital, que é 1.200, porque foi a quantia que foi investida, a quantia que foi aplicada. Juros simples, já falou, com taxa, ou seja, meu I de 2% ao mês. Que 2%, gente, é a mesma coisa que 0,02, né? Porque lembrando que quando a gente trabalha com taxa na fórmula de juros, a gente tem que deixar ela em decimal. Então, é a mesma coisa que 0,02. E o tempo é 1 ano e 3 meses. Tá vendo que eu falei com vocês? 1 ano e 3 meses. Tá vendo que eu falei com vocês que a taxa tem que estar na mesma unidade do tempo? Se a taxa está ao mês, gente, o tempo está ao ano e ao mês. Então, ou eu transformo a minha taxa ao ano, ou transformo o meu tempo ao mês. É mais fácil se transformar o ano ao mês, por quê? Porque é só você multiplicar por 12, né? Então, um ano tem quantos meses? 12 meses. Se eu tenho 1 ano e 3 meses, eu vou ter 12 meses mais 3 meses. Então, eu vou ter 15 meses. Então, meu tempo é de 15 meses. Aí, como eu quero saber quanto a quantia rendeu, então eu quero saber o valor dos juros. Onde juros é igual a capital vezes o tempo, vezes a taxa, vezes o tempo. Então, juros é igual, quem é meu capital? É 1.200. A minha taxa é 0,02. E meu tempo é 15 meses. Fazendo essa multiplicaçãozinha simples, 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 dá para fazer de cabeça, mas eu não fiz, é R$360. Então, os juros, ao aplicar este valor aí, a determinada taxa de juros, a determinado tempo, ele teve um juros de R$360. Então, gente, sempre que a gente for falar, sempre no exercício for trabalhar com juros, eles vão te informar qual juros você vai utilizar, ok? Se é taxa de juros simples ou taxa de juros compostas. Então, não precisa se preocupar com isso, não. E fique atento a isso. Sempre a unidade da taxa tem que ser a mesma unidade do tempo. Então, taxa em mês, tempo em mês. Taxa em ano, tempo em ano. E assim sucessivamente. E ao calcular a taxa, né, quando você utiliza a taxa na sua conta, sempre você tem que deixá-la em decimal. Você tem que tirar da porcentagem e deixar em decimal. É só dividir por 100, beleza? E aí, a gente tem os juros compostos. Onde juros compostos, galera, é o seguinte. Essa taxa, agora, os juros, né, ele é calculado sobre o valor atualizado do capital, incidido sobre a quantia do período anterior. Exemplo, olha só. Quando a gente tem juros simples, os juros é sempre sobre o mesmo valor de parcela. Vamos supor, eu tenho R$90 e estou dividindo em 3 vezes. Então, 3 vezes de 30, né? 30 na primeira parcela, 30 na segunda parcela, 30 na terceira parcela. O meu juros, ele vai ser incidente sobre o capital inicial, sobre os R$90.
Já o juros compostos, ele vai ser incidente por cada parcela. Então, na primeira parcela, é a parcela, eu vou usar o capital inicial na minha primeira parcela, ele vai me dar um montante, onde esse novo juros vai vir sobre este novo montante, ok? Então, os juros compostos é uma sobreposição da quantia anterior. Então, se eu tenho um capital de R$ 1.000, no primeiro mês, ele incidiu uma taxa de 1%, então ele vai me render um montante, não o valor final. No segundo mês, a minha taxa de juros não vai ser sobre os R$ 1.000, vai ser sobre esse novo valor que teve essa taxa de juros. E assim sucessivamente. Então, é meio que escalonado esses juros compostos, é meio que uma escadinha, ele vai de acordo com a quantia anterior, e não com a quantia inicial, igual o juros simples, que ele já pegava o valor do capital inicial e incidia sobre ele. Juros compostos é dado por essa fórmula básica aqui também, que é M, que é montante, é igual a capital vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado ao meu tempo. Então, montante vai ser igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Ah, Thiago, mas que está me dando montante. Qual que vai ser os juros? A gente fala juros compostos, mas a gente acha o valor do montante. Para eu saber qual que é o valor dos juros, é só eliminar naquele meu capital inicial, que eu vou saber exatamente o valor dos juros, ok? Porque quando a gente trabalha com os juros compostos, já te dá o valor final incidindo os juros e o capital. Então, exemplo aqui. Gente, é a mesma regra. Taxa tem que ter a mesma unidade que o tempo, beleza? Não pode ser unidades diferentes. Então, vamos lá, exemplo, olha só. Uma pessoa tomou emprestado uma quantia de R$ 1.000 a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês durante 3 meses. Ao final desse período, qual será o valor total pago por essa pessoa? Então, nesse caso, como já pede o valor total pago, é o montante, né? Então, ó, é o montante e, de certa forma, a minha fórmula de juros compostos, ele já me dá o montante. O que eu sei aqui? Eu sei que meu capital inicial é R$ 1.000. Eu sei que a taxa que falou ali, que é 1.000 é 2% ao mês. Como tem que ser em decimal, a mesma coisa que 0,2. A M aqui é ao mês, tá? Se fosse a era ao ano, a T ao trimestre, a B ao bimestre, a S ao semestre, assim sucessivamente. A D ao dia. Então, 0,2 ao mês. 0,02 ao mês. E o tempo é 3 meses. Então, gente, é só jogar na fórmula lá, ó. M. Tiago, tá algum segredo nessa fórmula? Não, gente. De certa forma, essa fórmula você tem que só decorar mesmo. Não tem como resolver juros compostos sem ser dessa forma. Quer dizer, tem, mas é mais trabalhoso para fazer. Então, é mais fácil jogar na fórmula mesmo. Então, ó, montante é o que eu quero saber, que é meu valor final. Meu capital, R$ 1.000. Vezes 1 mais a minha taxa, que é 0,02, elevado ao meu tempo, que é 3 meses. Então, resolvendo primeiro, parênteses, depois potência, né? Então, vai ser 1.000 vezes 1,02, porque 1 mais 1,02 é 1,02. 1 mais 0,02 é 1,02, elevado ao cubo. Resolvendo a potência agora, montante vai ser igual a 1.000
É 1.000 vezes 1,02 elevado ao quadrado, elevado ao cubo, dá aproximadamente 1,06. Sempre que a gente trabalha com juros compostos, gente, a gente trabalha muito com aproximação, porque os valores são muito extensos. E se eu multiplicar, isso mesmo, Bruna, não, não, né? Tá, o valor final, isso mesmo. Aí dá 1.061,20. Então, esse é o montante final. Aí, se eu quiser saber assim, então significa o quê, gente? Quando ele investiu R$ 1.000 durante 3 meses, essa taxa de juros, a juros compostos, ele teve R$ 1.061,20. Se eu quero saber quanto de juros ele teve, é só diminuir 100 disso, né? Que vai ser R$ 61,20. Então, R$ 61,20 foram os juros dele, ok? Então, tem alguns exercícios aqui que caíram em vestibulares e em Enems, que a gente vai resolver aqui, ó. São bem simples. Então, vamos lá. Ó, a empresa RB Calçados, situada em Arapiraca, Alagoas, é especializada na venda de calçados, atuando junto às principais fábricas do Nordeste. Conta com mais de 350 itens e atende cerca de 100 pessoas por dia, que na maioria das vezes são varejistas da região. Suponha-se que esta empresa aplicou R$ 100.000 a juros simples e a uma taxa de 3% ao mês, e que após 6 meses aplicando, né, ela resgatou todo o montante, ou seja, pegou todo o montante e aplicou em outro investimento, só que agora há uma taxa de juros compostos de 6% ao mês durante 3 meses. Aí quer saber que, a partir dessas informações, pode-se concluir que no final da segunda aplicação, o valor aproximado do montante em R$ 1.000 é de. Então, o que acontece? Aqui eu vou trabalhar com os dois tipos de juros, os juros simples e os juros compostos. Por quê? Porque, inicialmente, ele pegou o capital dele de R$ 100.000 e aplicou a uma taxa de juros simples, 3% ao mês, durante 6 meses. Então, ele gerou um juros, né, que eu somo com esse meu capital de R$ 100.000 e eu tenho um montante final. Este montante final, ele pegou ele e investiu agora a juros compostos a uma taxa de 6% ao mês durante 3 meses. Aí quer saber qual foi o valor final. Então, o primeiro que a gente vai fazer, a gente vai fazer com juros simples. Onde juros é igual a CIT, né? Capital vezes taxa vezes tempo. Onde os juros aqui, quem é meu capital? R$ 100.000. Muito zero para desenhar. R$ 100.000. Vezes a minha taxa de 3% ao mês. Então, como eu tenho que pôr em decimal, é 0,03. Vezes o meu tempo, que é 6 meses aqui. Foi a primeira aplicação. Fazendo essa continha simples aí, gente, eu vou achar os juros de R$ 18.000. Aí o que acontece? Só que ele não pegou os juros e aplicou, ele pegou o montante, ó. Ele resgatou todo o montante, ou seja, o que é montante? Montante é capital mais juros. Quem foi o capital investido? R$ 100.000. E quem foi os juros? R$ 18.000. Então, o meu montante na minha primeira aplicação vai ser de R$ 118.000. Ok? Beleza.
chama que é a primeira parte. Aí o que acontece? Agora ele vai trabalhar com juros compostos. Em que ele vai trabalhar juros compostos? Esse montante, ele investiu a juros compostos de 6% ao mês durante 3 meses. Então, o que era montante antes, ele virou agora um novo capital, porque é um novo investimento. Sempre falo assim, estou investindo algo, estou atribuindo dinheiro, então estou colocando um capital. Então, quer saber qual que é o montante final, né? Então, se eu estou trabalhando com juros compostos, eu sei que a fórmula de juros compostos é montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, meu montante final vai ser igual. Deixa eu subir a tela aqui. O mouse está doido agora. Ah, voltou. O montante final vai ser o capital, tem um novo capital de 118 mil, vezes 1, deixa eu escrever aqui, 118 mil, vezes 1 mais a minha taxa. Agora a minha taxa investida foi de 6% ao mês, então, em decimal é 0,06, elevado a meu tempo, que é de 3 meses agora, essa nova aplicação. Então, elevado a 3. Então, meu montante vai ser igual a 118 mil, resolvo o meu parênteses primeiro, ou seja, 1 mais 0,06 dá 1,06 elevado ao cubo. Ao resolver a porcentagem não, resolver a potência, 1,06 ao cubo, vezes 118 mil, eu acho um montante, gente, de 400 mil e alguma coisa, aproximadamente 400 mil. Esse é o valor final, Bruna? O que você achou aí? O que acontece? Ah, não, é 400 mil, 140 mil, isso mesmo. Aí dá 140 mil. Como pedir casas de mil, né, reais, então o valor final, a Bruna achou aí, 140.438, que olhando nas alternativas aqui, é a letra D, 140 mil. Certinho, ok? Então, às vezes, ela vai pedir a questão, em questão de R$ 1.000. Então, você vai só olhar os 3 primeiros números, né, que é a questão da casa dos mils. Então, também que nesse exercício eu tive 2 tipos de juros simples e juros compostos. Então, às vezes, você não fica preso somente a um tipo de juros. Às vezes, tem que pegar o resultado que você achou no primeiro juro, jogar no outro, taxa de juros, às vezes comparar, e assim sucessivamente. Outro exemplo aqui. Ó. Isso aqui é do Enem do ano passado, gente. Ó. Fala o seguinte. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto, no valor de R$ 202. O segundo pagamento será efetuado em um mês após o primeiro, e terá o valor de R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é de... O que acontece, galera? Ele comprou um produto, só que parcelou de 2 vezes. Quando a gente trabalha com juros compostos, porque aqui no exercício falou, ó, ele comprou uma taxa de juros compostos de 1% ao mês.
Sempre quando a gente trabalha juros compostos, dependendo em cada mês, né, cada parcela, o capital é diferente. Porque lembra que eu falei que o capital é novo, o capital é um valor anterior, é, que eu aplico essa nova taxa. Então, ó, o primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto. E no valor de R$ 202. Então, ele está pagando R$ 202. Se ele está pagando com juros, então o valor final aqui é o montante. Então, R$ 202, a gente pode chamar que é o montante da minha primeira prestação. Da minha primeira prestação. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro, ou seja, no segundo mês, e terá o valor final, e terá o valor de R$ 204,02. Ou seja, o meu novo montante no mês 2 vai ser de R$ 204,02. Então, ó, o montante no mês 2 vai ser o valor de R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitiu uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente. Então, ele quer saber, gente, porque ele pegou o valor inicial, né, e parcelou. Só que o dono lá, ele não quer fazer uma nota fiscal com valor com juros. Poderia muito bem pegar o 202, somar com o 204,02 e fazer a nota fiscal. Só que ele quer fazer a nota fiscal do valor original, né, do valor como se fosse pago à vista. Valor sem juros. Então, o que é os valores sem juros? É o capital inicial. Só que para cada mês, para cada montante ali, tem um capital diferente. Por quê? Porque o capital é incidente sobre o valor anterior. Então é o seguinte, ó, a taxa é a mesma, é de 1% ao mês. Então, no meu primeiro montante, a minha taxa, minha primeira análise, primeiro mês, a minha taxa é de 1% ao mês, ou seja, de 0,01. E o meu mês, e meu tempo é um mês, né? Porque é a minha primeira parcela. Já no mês 2, né, na segunda parcela, a minha taxa continua sendo de 1% ao mês. E meu tempo agora é de 2 meses, porque é minha segunda parcela. O que eu quero saber aqui, gente? Eu quero saber os capitais que originaram esses valores dos montantes, porque o meu capital final, ou seja, o meu valor pago final, valor à vista, seria o valor investido, né? Então eu tenho que pegar o capital inicial. E qual que seria o capital inicial? É o capital do primeiro montante, da minha primeira parcela, mais o capital da minha segunda parcela. Esses valores que foram originados para resultarem nesses montantes. Então, eu tenho que jogar a fórmula de juros compostos no mês 1 e a fórmula de juros compostos no mês 2. Vai haver casos que o capital pode dar o mesmo valor, mas pode haver casos que os capitais possam dar valores diferentes. Ok? Então, a fórmula é capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Isso no meu primeiro mês. E o outro no meu segundo mês. Mais a taxa elevada ao tempo. Então, meu montante 1 é R$ 202. O capital desse meu montante 1 é que eu quero achar. Vou colocar chamar de capital 1. A minha taxa é de 0,01, né? Porque eu transformei ela em decimal. Será 1% vezes 0,01. E meu tempo é um mês. Deixa eu subir a tela aqui.
Então, eu tenho, ó, 202 igual a 1 mais 0,01 é 1,01. Elevado a 1 dá 1,01. Então, eu tenho 1,01 vezes o meu capital. Para eu saber o valor do capital, então, eu tenho que fazer 202 dividido por 1,01. Fazendo essa divisão, eu vou ter um valor de R$200. Então, meu primeiro capital investido, né, o capital que me resultou R$202 na minha primeira parcela foi de R$200. Agora, eu vou verificar se o capital que me resultou no montante de R$204,02 foi também de R$200 ou foi um valor diferente. Nesse caso agora, o meu montante é R$204,02. Meu capital é o que eu quero achar. Continua sendo 1,01 aqui, né? Já somei, porque eu sei que a taxa é 0,01. Se eu somar com 1, dá 1,01. Só que o tempo agora é 2 meses. Então, eu tenho R$204,02 igual a 1,01 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que 1,0201 vezes o meu capital 2. Então, meu capital 2 vai ser R$204,02 dividido por 1,0201. Ao fazer essa divisão, gente, por coincidência, ok, o valor do capital também vai dar R$200. Nem sempre dão o mesmo valor, tá bom? Por coincidência, dá R$200. Então, o valor que ele pagou final, que ele investiu, vai ser o capital 1 mais o capital 2. Onde, somando o capital 1 mais o capital 2, 200 mais 200, é muito difícil essa conta, vai dar R$400. Então, o resultado final, o capital investido foi R$400. Então, essa questão da Enem, de certa forma, é uma pegadinha. Por quê? Porque, às vezes, você vai resolver, você já olha que, o capital é de R$200, então já vou fazer. Às vezes não, às vezes como aqui, poderia ter dado um valor diferente, ok? Então, não necessariamente você vai usar o do primeiro, ou utilizar somente este montante aqui, que é o montante final, e achar este capital. Não, para cada parcela de juros compostos, o capital ele é diferente, porque não é o mesmo capital nas parcelas dos juros compostos. E um outro aqui, eu ia fazer isso, mas eu vou fazer esse último aqui, ó, que caiu no... Esse não. Cadê, gente? Esse aqui, caiu no Enem do ano passado também, só que foi na prova PLE. Ele é bem interessante porque ele envolve tanto juros, quanto envolve logaritmo, que a gente viu. Então, vamos lá resolver. É o seguinte, ó. Uma pessoa fez um depósito inicial de R$200 em um fundo de investimento, que possui rendimento constante sobre juros compostos, o juro é composto, de 5% ao mês. Então, eu tenho, ó, se ele fez um investimento em depósito inicial, fez um investimento, então, o meu capital é R$200. A taxa de juros compostos de 5% ao mês.
compostos. Esse fundo possui 5 planos de carência, que é o tempo mínimo necessário de rendimento no fundo sem movimento do cliente. Carência é aquela coisa, você deixa lá rendendo, para você, só depois daquele tempo de rendimento que você vai conseguir resgatar o valor, no caso que você queira, né? Os planos são, plano A, a carência de 10 meses, o plano B, 15 meses, o plano C, 20 meses, o plano D, 28 meses e o plano E, 40 meses. O objetivo desta pessoa é deixar essa aplicação rendendo até que o valor inicial duplique, ou seja 2 vezes o valor do capital. Quando somado com os juros do fundo, ou seja, o meu montante final, né, tem que ser 2 vezes o valor do capital. Considere as aproximações de log de 2 igual a 0,30 e log de 1,05 igual a 0,02. Eu não sei se vocês lembram que eu falei com vocês, sempre que no exercício, alguma questão, estiver falando assim, use log de 3 igual a tanto, use log de 5 igual a tanto, significa que você vai chegar um momento que você vai ter que utilizar, porque esses números vão aparecer. Eles não te dão isso aí de nada, do nada, não, tá bom? Então, você chegou, fez uma questão, e você não utilizou o log de 2, então você fez alguma coisa errada, ok? Quer saber, para que essa pessoa atinja seu objetivo, apenas no período de carência, mas com menor carência possível, ele deverá optar por qual plano. Então, vamos resolver. É o seguinte. Primeira coisa que falou é que ele é um depósito de R$200 a juros compostos. Então, eu já sei que a fórmula de juros compostos é montante igual a capital vezes vezes 1 mais a taxa elevado ao meu tempo. Aí falou o seguinte, ele quer saber qual é o tempo, o meu T, para que ele consiga tirar o dobro do valor que ele investiu. Ou seja, se ele investiu como capital R$200, ele quer saber qual o tempo, o montante vai ser R$400. Ó, meu capital, se meu capital é R$200, ele quer saber em qual tempo o montante vai ser de R$400. A taxa ele informou que é 5%, ou seja, 0,05. Taxa sempre decimal. E o tempo que eu quero achar. Nossa, Thiago, mas como eu tiro esse tempo dali de cima? Como eu tiro esse expoente? Calma que a gente chega lá. Então, ó, 400 igual a 200 vezes 1,05 elevado ao tempo. Como tá vendo que o valor que eu quero está no expoente, então eu posso passar dividindo 200 pelo 400. Posso fazer o 400 dividido por 200, onde ficaria 1,05 elevado ao tempo igual a 400 dividido por 200, que eu estou passando 200 dividindo 400. Quatrocentos dividido por 200 vai dar 2. Então, ó, jogando para cá. Então, tenho 1,05 elevado ao tempo igual a 2, porque 400 dividido por 200 é 2. Gente, vamos lá. Eu falei com vocês nas aulas passadas o seguinte. Sempre que eu tiver a minha variável, ou seja, o valor que eu quero achar, ele estiver no expoente, ele trata-se de uma equação exponencial. E o que acontece com a equação exponencial? Eu sempre, para eu saber o valor da minha variável, exemplo, se eu tenho 2 elevado a x
igual a 2 elevado ao cubo, automaticamente eu posso dizer que x é igual a 3. Por quê? Porque se as bases são iguais, eu também posso igualar meus expoentes. Quando eu não tenho a base igual, eu tento deixar na base igual. Então, exemplo, 2 elevado a x igual a 4. Se eu deixar na base igual, eu posso dizer que 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Então, automaticamente, o meu 2 elevado a x tem a mesma base de 2 elevado a 4, que é 2. Então, o valor do meu x vai ser 2. Se as bases são iguais, o x também são igual. Mas quando eu tenho uma função exponencial, uma equação exponencial, que eu não consigo deixar as bases iguais, ou seja, 1,05 jamais será igual a 2. E 2 jamais será igual a 1,05. O que eu faço? Eu tenho que fazer a operação inversa da equação exponencial. Que é o quê? Que é o logaritmo. Aí que vai entrar o logaritmo que ele falou. Então, o que eu faço? Basta eu jogar isso tudo em logaritmo. Jogo log de 1,05 elevado ao tempo. (1,5 elevado ao tempo) igual a log de 2. Sempre que eu jogo log de um lado, eu jogo log do outro lado da minha igualdade. Eu falei com vocês que sempre que a gente tem um logaritmo e nesse logaritmo existe um expoente, eu posso jogar esse expoente para frente do logaritmo. Então, ficaria t vezes log de 1,05. Igual a log de 2. Agora, gente, está a coisa mais simples do mundo. Quem é log de 2? O exercício falou, 0,3. E quem é log de 1,05? No exercício também falou. Deixa eu subir a tela aqui. Log de 3 de 1,05 é 0,02. Então, ó. Esse t vai multiplicar 0,02, que é o log de 1,05, igual a 0,03, igual a 0,3. Como eu quero saber o valor do meu tempo, é só agora, ó, dividir 0,3 por 0,02. Ao fazer essa divisão, eu acho como resposta 15. Então, significa que a carência que eu vou precisar lá vai ser a carência no plano B, que é de 15 meses. Que é aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, vai ser a carência do plano B, que é de 15 meses. Então, gente, é o seguinte. Sempre que no exercício, quando a gente trabalha com juros, ele pedir para você achar o valor do tempo, achar o valor do tempo, você sempre vai ter que usar logaritmo, ok? Então, sempre você tem que utilizar logaritmo. Claro, você não vai utilizar logaritmo se as bases forem iguais, você pode usar a equação exponencial. Mas caso as bases não sejam iguais, você terá que usar o logaritmo. E o que acontece? Ele vai te informar o logaritmo, os exercícios não são tão ruins assim, matemática não é tão ruim assim. Ela te informa o logaritmo que você vai utilizar, ok? Então, gente, por hoje é isso. Eu já peço desculpas, né, por todo o caos que foi. Espero que a internet melhore daqui para frente, mas a dica melhorou bastante do Lucas, que foi desligar a tela. Mas, gente, por hoje é isso. Tenha um excelente fim de noite, tá bom? Foco nos estudos. Na aula que vem a gente continua com outros conteúdos revisionais. E nas próximas aulas, acho que o Hudson vai entrar em contato com vocês para ver qual conteúdo vocês querem que eu aborde com vocês. Ok, gente? Valeu desculpamente, tá bom? Mas muito obrigado, agradecer pela atenção de vocês, pela paciência também. Valeu, gente? Fiquem com Deus, boa noite, juízo sempre, não se esqueçam. Até.